Epístola de São Paulo, apóstolo aos Tessalonicenses. Irmãos, nós vos rogamos e exaltamos no Senhor Jesus que, assim como aprendestes de nós como convém viver para agradar a Deus, assim andeis de modo a vos aperfeiçoardes cada vez mais. Sabeis bem que preceitos vos dei em nome do Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da impureza, e cada um de vós saiba guardar seu corpo em santidade e honra, não em desejos de sensualidade, como os gentios que não conhecem a Deus. E ninguém oprima nem engane em qualquer assunto a seu irmão, porque o Senhor vingará todas essas coisas. Como já vos temos dito e atestado, porque não vos chamou Deus para a impureza, mas para a santificação em Jesus Cristo nosso Senhor. Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou de parte a um monte muito alto, e transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a neve, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiserdes, faremos aqui 3 tabernáculos, um para vós, outro para Moisés e o terceiro para Elias. Ainda falava ele quando uma nuvem brilhante os envolveu, e da nuvem soou uma voz que dizia: Este é meu filho muito amado, e nele pus toda a minha complacência. Escutai-o. Ouvindo isto, os discípulos caíram com a face em terra e ficaram muito atemorizados. Aproximando-se, porém, Jesus, e tocando neles, disse-lhes: Levantai-vos e não temais. E erguendo eles os olhos, não viram ninguém, senão a Jesus só. E enquanto descia com eles do monte, ordenou-lhes Jesus, dizendo: A ninguém digais o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Pelo sinal da Santa Cruz de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É grande a riqueza dos textos da primeira leitura da Epístola e de São Mateus para nosso proveito neste domingo. Procuremos aproveitar o melhor possível. Podemos, examinando a epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, São Paulo tinha, ido primeiro, quando começou a trabalhar na Europa, para cuidar dos filipenses. Depois, ele se dirigiu aos Tessalonicenses. Mas o tempo em que ele passou em Tessalônica não foi tão grande, de modo que não foi possível dar a eles uma instrução mais completa a respeito das coisas sagradas que eles precisavam conhecer. Tendo que sair de Tessalônica, voltando para a Grécia, São Paulo encontrou-se com São Timóteo e com Tito e mandou São Timóteo
a completar o trabalho que tinha sido feito da formação daquela comunidade católica nova que tinha sido estabelecida naquela cidade. Ao examinar os textos desta leitura, nós podemos discriminar elementos importantíssimos para a nossa vida espiritual. Primeiro de tudo, a busca de Deus. Os pagãos tinham 1000 adoradores, deuses falsos, como ainda hoje existe, não é? Por exemplo, mesmo aqui na Bahia, há o maldito candomblé. São demônios que são cultuados em vez de Deus. É preciso primeiro conhecer Deus, conhecer quem é Deus, na sua perfeição, na sua santidade. Desdobrando cada aspecto da divindade de nosso Senhor em proveito de todos nós. Por exemplo, quando nós nos voltamos para a presença real de Jesus na Eucaristia, estamos apurando, não é, o nosso conhecimento a respeito de Deus. Este é o primeiro ponto. Por quê? Como nós recordamos no texto desta epístola, São Paulo fez 2 epístolas aos Tessalonicenses. O texto de hoje é tirado da primeira epístola. São Paulo comunica aos Tessalonicenses a necessidade de um conhecimento adequado de Deus, de uma purificação, porque, está no texto, a vontade de Deus é a nossa santificação. Nós somos animais, mas nós não somos apenas animais. Nós somos animais racionais, animais espirituais, animais que têm uma alma, um espírito, e são chamados para uma união profunda com Deus. Essa união profunda com Deus constitui uma participação da grandeza misteriosa do bom Deus, que nós chamamos santificação, porque santo mesmo é Deus. Participando assim da santidade de Deus, na medida em que nós caminhamos em direção ao que Deus colocou em nosso proveito, Ele nos chamou para a santificação. Como diz a Escritura, quertis voluntas Dei, santificatio vestra. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Depois de chamar a atenção para isso, e feita a distinção entre a vida do fiel, do católico, e a vida do pagão, Nosso Senhor deixa nesse
nessas epístolas de São Paulo, orientações muito proveitosas, muito úteis. É necessário que, na busca da santificação, nós vivamos como deve viver um fiel ao verdadeiro Deus. Portanto, um católico. São Paulo, então, aborda algumas graves necessidades que temos para esse caminho de santidade para o qual Deus nos criou. Criou-nos para a santidade. Nos deu deveres básicos que precisam ser cultivados cuidadosamente. E São Paulo começa falando na castidade, a necessidade da castidade. Podemos olhar para o nosso passado e encontrar pecados graves cometidos em nossa miséria. Entretanto, apesar de ser isso uma vergonha para nós, ofensa para nosso Senhor, nós podemos buscar remédio, não é? Existe um remédio maravilhoso que nós só deixamos na igreja, que é a Santa Confissão, não é verdade? O sacramento da penitência, em que, arrependido dos meus pecados, a começar pelo pecado contra a castidade, que por infelicidade, porventura, tenhamos cometido, buscarmos o perdão junto a alguém que Deus deu poder para nos purificar, que é o sacerdote, quando nós nos confessamos. Todo pecador não está sem remédio. Ele tem justamente este maravilhoso sacramento que ele deve procurar, com franqueza, abrir a própria alma, indicar as misérias porventura cometidas, buscar arrependido com um propósito firme de não repetir mais o perdão. E nós sabemos que o sacerdote tem esse poder, não é? De absolver dos pecados cometidos, mesmo os vergonhosos pecados contra a castidade, sejam eles de que natureza forem. No texto, São Paulo recorda a necessidade, por exemplo, de quem se casa viver uma vida elevada. O marido respeitar sua mulher, não fazer dela mero instrumento do prazer,
mas viver com ela uma vida elevada, onde se vive a vida matrimonial, mas onde se procura o crescimento. Como diz o texto, guardar o seu vaso, tomar cuidado com o seu vaso, como quem tem um vaso precioso e cuida dele direitinho. Não podemos deixar de lado a necessidade do exame do que porventura tenhamos feito de mal com relação à castidade e da necessidade de passarmos a viver uma vida elevada. Uma vida elevada. Ao lado da castidade, aqui o texto se refere de maneira tão enfática, tão marcante, tão proveitosa para nós, vem o desapego das coisas materiais, não querer viver neste mundo para ficar rico, a procurar viver de maneira livre, solto dessa escravidão. É o segundo ponto. O terceiro ponto é o de atender ao necessitado, socorrer, ainda que com sacrifício de minha parte, ao necessitado naquilo que ele precisa. O quarto ponto é a maneira discreta com que se deve fazer isso. Se serve ao próximo, se ajuda ao pobre, se cuida de atender a essas necessidades de maneira bem discreta, de modo que praticamente ninguém perceba como isso é feito. Essa maneira discreta de proceder pede a nós uma vida de oração, de união com Deus, para estabelecer em nós um crescimento verdadeiro. E para terminar, uma devoção profunda à Nossa Senhora. E aí cabe a reza do Santo Rosário, feita com amor, com devoção, com respeito, com cuidado. Na vida de São Gabriel e de Nossa Senhora das Dores, houve um fato interessante. Família rica,
vida mundana. Gabriel, que se chamava, antes de receber o nome de Gabriel como religioso, era chamado Francisco. Tinha, como todo o cidadão daquela cidade, uma devoção muito grande a um ícone, a um quadro de Nossa Senhora com Nosso Senhor, que era honrado de modo muito particular, principalmente uma vez ao ano, quando o próprio bispo ia com o seu clero, levando debaixo do pálio esse quadro veneradíssimo de Nossa Senhora. É interessante notar que, acompanhando o quadro de perto, Francisco, futuro São Gabriel, Francisco percebeu que o quadro se movimentava de maneira misteriosa, não se movimentava o corpo inteiro no quadro, mas somente os olhos. Os olhos do quadro viraram-se para ele. Que era uma pessoa do mundo, viraram-se para ele e uma voz clara lhe perguntou: o que é que você está fazendo no mundo? Por que você não se consagra a Deus entrando numa vida religiosa? Esse fato extraordinário produziu uma mudança completa em Francisco, que depois entraria na ordem dos passionistas e viveria ainda alguns anos neste mundo antes de ir para o céu. Essas lições de busca de santidade constituem um riquíssimo meio não só de se beneficiar, mas também de beneficiar os outros com quem nós convivemos. Atrair para Deus outras almas que possam assim se dar a Deus também. Assim, nós coroamos esses elementos de reflexão com a devoção a Nossa Senhora. A profunda e sólida devoção a Nossa Senhora, que tem no Santo Rosário um magnífico recurso de crescimento espiritual. Há aqueles que por preguiça não rezam o rosário. Aqueles que rezam só o terço e pronto. Por que não rezam o rosário?
Eu não rezo os 3 terços de maneira completa. Unindo-se mais profundamente a Nossa Senhora e dela tirando proveito, porque é muito marcante os efeitos de uma união, de uma devoção a Nossa Senhora enquanto vivemos neste mundo. Olha o caso de Santa Bernadette Subiru, a quem Nossa Senhora apareceu desde 11 de fevereiro de 1158 até 16 de julho. Nossa Senhora disse a ela: eu te farei feliz, minha filha, não neste mundo, mas no outro. É interessante que muitas vezes almas que se dão a Deus são objetos de graças extraordinárias que Deus vai lhes concedendo. Não significa necessariamente que essas almas que recebem graças maiores sejam mais santas do que outras que às vezes neste mundo não recebem. Deus espera que elas vão para a eternidade para receber. Ou então, às vezes, comunica aqui na terra ainda antes de chegar ao fim do mundo, quando a alma entrar gloriosa no céu. O texto de São Paulo, então, recorda a necessidade primária de buscar a santificação. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A busca elevada da vida santa, independente da miséria passada. Realmente envergonha, não é? A vida de pecado passada, envergonha como envergonha. Como foi uma enorme ingratidão para com o bom Deus, praticar certos atos que não deveriam ter sido praticados. Mas, volto ao que falava nesse instante, existe a Santa Confissão. Né? Existe a Santa Confissão. Existe o confessionário. Quando eu estive na França, eu tive a oportunidade de me sentar no confessionário de 2 santos. Eu era padre já. Estando na casa onde São Vicente fundou os lazaristas, passando por um corredor, eu vi uma cadeirona velha, largada lá. Aí perguntei ao seminarista que estava comigo de lá: que cadeira é essa? E ele me respondeu: foi confessionário de São Vicente de Paulo. Eu então fiquei assombrado, vendo como estava ali, desprezado aquela cadeira ilustre, aquela relíquia.
e perguntei a ele: essa cadeira foi confessionário de São Vicente de Paulo? Quer dizer, ele atendeu muita gente ali, perdoou muita gente ali, purificou e salvou muita gente ali, por meio da absolvição sacerdotal, na Santa Confissão. Ele disse sim, foi. E eu posso me sentar nela? Eu perguntei ao seminarista. Ele disse, pode. Aí eu me aproximei da cadeira, me ajoelhei, rezei uma Ave Maria, depois me levantei e me sentei, e fiquei respirando fundo, a grata de estar sentado na cadeira que tinha sido o confessionário de São Vicente. Lá no altar-mor daquela mesma igreja estava o corpo do santo inteiro, perfeito, como está até hoje, São Vicente de Paulo. O seminarista ficou impressionado. Padre, eu sou um grande pecador e eu quero confessar-me com você. Ele viu aquilo e disse, padre, eu sou um grande pecador, eu quero me confessar com o senhor. A maneira como eu me sentei, o respeito que eu exprimi em estar sentado naquela rica marca da santidade de São Vicente, o levou àquela expressão. E o outro confessionário que eu me sentei foi de São João Vianney. Na igreja paroquial de São João Vianney. Ainda hoje está lá a cadeira, na sacristia, onde São João Vianney confessava aos homens. As mulheres eram atendidas em outro confessionário e os homens eram ali na sacristia que ele atendia. E eu, ousadamente, também me sentei ali para saborear a riqueza de me sentar num confessionário de um grande santo. São homens grandes que Nosso Senhor vai colocando na terra, não é? Almas grandes, almas ricas, que Nosso Senhor vai distribuindo por aí, para atrair as almas. Pode atrair com um simples olhar e uma voz, como Nossa Senhora fez com São Gabriel, Nossa Senhora das Dores. E pode usar outros recursos para essa atração. Riquezas de santidade, riquezas de crescimento espiritual, riquezas de união com Deus, riquezas de esforço enérgico para sermos puros, castos, desapegados, generosos, discretos e profundos amantes da Santíssima Virgem. Porque reparem, não é? A gente já sabe disso. Mais de 650 anos que Santa Bernadette Soubirous viu Nossa Senhora em Lourdes. O corpo dela está perfeito. O sangue dela está líquido.
se tirar sangue dela, o sangue está líquido, coagula, depois que tira, as unhas dela e os cabelos crescem, mesmo morta mais de 150 anos depois. As irmãs do convento onde ela viveu cortam os cabelos dela que vão crescendo e as unhas. Porque a igreja é esta santidade perfeita pela qual nós devemos ter um amor apaixonados. Um amor apaixonados à Igreja Católica Apostólica Romana. Não importa os maus exemplos, não importa o que houver de negativo, ela é ela. A Igreja de Nosso Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta um milagre da transfiguração de Jesus. 2 vezes na vida de Jesus aqui na terra, Nosso Senhor deu uma demonstração, um pouco de sua grandeza espiritual. Uma nesse dia da transfiguração e outra quando ele, terminada a sua tarefa aqui na terra, foi com os apóstolos e os fiéis que o acompanhavam subir o Monte das Oliveiras e lá em cima, lá no alto, se despedir de todos e começar a subir. Viram Nosso Senhor subindo. Essa graça do Nosso Senhor concede, às vezes, a certos santos. Concede, às vezes, a certos santos. Que ficam, às vezes, acima do ar, do chão, numa união extraordinária com Deus. Diz o Evangelho que Nosso Senhor tomou Pedro, Tiago e João, os 3 principais apóstolos dele, e diz o Evangelho que ele subiu a um monte muito alto, que muitos acham que é o Monte Hermon, mas não é o Monte Hermon, que é uma montanha de 2,5 km de altura. É um monte bem mais baixo, de 500 a 600 metros. O Monte Tabor, de acordo com testemunhos antigos de escritores sagrados, é o Monte Tabor. E Nosso Senhor sobe com os 3 apóstolos e de repente fica transfigurado. Seu rosto fica, como diz o texto sagrado, brilhando como o sol. E sua veste como a luz. De repente apareceu o mais famoso dos patriarcas, Moisés, o mais famoso dos profetas, Elias,
e começam a conversar com Jesus, na vista dos 3 apóstolos. E o Evangelho, que narra os fatos, conta que começaram a conversar a respeito da ida dele deste mundo, da morte dele deste mundo. De repente, aparece uma nuvem brilhando e de dentro da nuvem uma voz: este é meu filho muito amado, no qual coloquei tudo que me agrada, isto é, meu filho único, em palavras mais simples de se entender os textos bíblicos. Meu filho único. Porque Deus é um em 3 pessoas, não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vendo aquela maravilha, São Pedro, que era uma pessoa de uma franqueza muito interessante, de uma espontaneidade muito interessante, diz: Senhor, é bom a gente ficar aqui. Se o Senhor quiser, faremos 3 tendas, 3 barracas, uma para vós, uma para Moisés e uma para Elias. Mas ao ouvir a voz do Pai, falando, repito, de Jesus, os apóstolos ficam cheios de medo e caem com o rosto no chão. E assim estão, quando de repente alguém toca neles. Quando eles olham, é Jesus sozinho. Tinha desaparecido a manifestação divina de Jesus, a primeira das 2, a outra é na ascensão, como já falamos aqui. Não é para cá que nós fomos feitos para o céu. Deus nos criou para a santidade. Para que haja a santidade, é necessário o combate enérgico ao pecado. Ao pecado. Ainda que seja o pecado que por infelicidade já tenhamos cometido, por pior que tenha sido. Daí a necessidade da confissão, não é? A necessidade da confissão. Há pessoas que têm uma religião ao seu gosto. E assim, por exemplo, se aconselhamos, se confesse, fulano, eu não tenho pecado. Pecados todos nós temos. Naturalmente que há aqueles que nunca cometeram pecado grave. Nunca. Mas o pecado existe. E existe a riqueza da confissão para nos purificar.
aqui, chegados para a riqueza da Santa Missa, todos são convidados à santidade. Todos vós sois convidados à santidade, vida santa. Não esquecer o passado, não. Lembrar com vergonha do mal que fez, mas confiar plenamente na riqueza da confissão, receber o perdão e vida nova, nada de pecado mais, nada de pecado mais. Como os santos viveram. Os santos viveram assim, sem pecar. Pelo menos garantidamente nenhum pecado mortal como cometeram tantos deles, viveram uma vida tão elevada. Também nós devemos fazer assim. E que Deus Nosso Senhor nos purifique, nos dê uma maneira caridosa de tratar os outros em busca de santificar os outros, de converter os outros, de ajudar os outros a crescerem. Não nos esqueçamos desse dever. Não basta que eu procure me santificar. Eu preciso buscar os outros. Preciso bater no coração, na porta do coração dos outros, para que eles abram e Nosso Senhor possa entrar e aí morar.